Olá, eu sou a Laiane Araújo, eu sou autora do Projeto Balaia e hoje a gente vai fazer uma rápida reflexão sobre uma das passagens do livro de Ezequiel, que é o meu segundo livro favorito, que eu sou apaixonada. Tem algumas passagens que eu realmente já decorei, todos os versículos, e esse é um dos que eu mais gosto do livro de Ezequiel. Algumas pessoas dizem que é um livro difícil de ler, porque ele tem muitas figuras de linguagem, mas eu não acho ele difícil, eu acho ele muito gostoso de ler. Do Antigo Testamento é o meu segundo livro favorito, o primeiro é Jeremias e o terceiro é Daniel, então ele está aqui no meio, Ezequiel. E a reflexão sobre a árvore primeiro eu vou falar para vocês por que eu trouxe essa reflexão, né? Eu não vim doutrinar você, eu não vim te evangelizar ou falar para você vir para a minha religião, mas como alguém que já enfrentou alguns desafios na vida e que hoje ainda enfrenta desafios no meu projeto, enfim, está bem no início, eu sinto que é importante você acreditar, eu não sei qual a sua religião, mas você acreditar em algo. Eu acredito em Deus. E foi Deus que nunca me deixou desistir. Já existiram momentos, é verdade, que eu pensei em desistir, em não insistir nos meus projetos, em não insistir na vida, mas mesmo conhecendo a palavra de Deus, né? Ninguém está ileso de ter esses pensamentos de que não é o suficiente, que não vai conseguir, de que é muito difícil conseguir esses objetivos. E eu também não sou essa pessoa que vou tentar ser o coache da sua vida. Mas assim como essa passagem um dia me ajudou, eu espero que ela te ajude. Então vamos lá. Essa passagem, essa reflexão está no capítulo 31 de Ezequiel, que tem como tema, estou aqui com a minha Bíblia, tá? Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. Não se preocupe, eu não vou ler tudo. Calma aí, caiu um negócio aqui. Pronto. Eu não vou ler tudo, mas basicamente o que acontece aqui. Faraó, Ezequiel, ele teve uma visão de que o faraó, ele estava crescendo de forma muito grande, como se fosse uma árvore no centro do Líbano. Para quem não sabe, lá no Egito, né, no Egito Antigo, e algumas regiões que ficam perto do Líbano, a árvore centro do Líbano simbolizava prosperidade, ligação com a espiritualidade, vida, vigor. Então é uma árvore que tinha um símbolo espiritual muito grande para aquela nação. Uma árvore ligada à vida. A árvore da vida é o centro do Líbano. Árvore grande, formosa, em que vários pássaros se assentavam nessa árvore e dava sombra para vários animais. Então o profeta Ezequiel, ele viu o rei do Egito, Faraó, comparou, na verdade, Deus falou para Ezequiel que o Faraó era como o centro do Líbano, grande, formoso, que foi o Senhor que fez ele assim, né? Uma árvore formosa, que dava sombra para outras árvores, uma árvore tão grande, tão grande, tão grande, que dava sombra para as outras árvores. E assim o poder subiu na cabeça de Faraó, né? Ele fala assim aqui, no versículo 9, né? O Senhor fala sobre Faraó. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Então era uma árvore muito grande, formosa, em aparência, em frutos. E foi o Senhor que fez essa árvore, né? Árvore grande. Quantas vezes a gente vê pessoas, né, comparando com a árvore, que realmente são prósperas, com grandes riquezas, com grandes poderes decisórios, pessoas que são influências para outras pessoas, que são pessoas que Deus colocou ali mesmo. Não é pensar que todo mundo que venceu, que cresceu na vida, é uma árvore ruim, né? E aqui, Faraó, a palavra de Deus falou que foi Deus que fez ele formoso assim. Ele cresceu, se expandiu e ficou uma árvore formosa. Mas aí chegou um tempo que essa árvore
ela colocou no coração que ela era formosa e grande por causa da força dela, por causa da competência dela. E não porque foi Deus que deu a força, o vigor, a formosura e a competência para ela crescer. Vai vendo. De repente, o Senhor pega e corta essa árvore. Então, uma árvore que estava ali crescendo, que estava ali sendo um exemplo para todos, é cortada. E por que o Senhor cortou essa árvore? Porque ela estava confiando em si mesma. Confiando em si mesmo, na sua força, na sua competência, na sua grandiosidade. E essa passagem, ela sempre me chama muita atenção, e aqui não é uma repreensão, não é uma briga, mas do quanto a gente, quando está desenhando projetos ou quando está investindo em algo, a gente começa a fazer coisas, né? E pensa, nossa, eu realmente sou inteligente, eu realmente consigo tocar isso com as minhas forças, eu realmente vou conseguir. E tá tudo bem você pensar isso, porque a gente tem que ter também uma dose de confiança na gente. Porque se a gente não tiver uma mínima confiança, autoestima, né? Um pouco de autoestima no nosso projeto, nos nossos sonhos, quem vai ter, né? Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? O pessoal fala isso. Eu acredito nisso também. Mas existe um espaço nisso tudo que só Deus pode ocupar, né? Só Deus ele vai realmente dar essa direção, dar essa força, essa formosura. Ele quer participar desse projeto, desses teus sonhos. Quantas vezes, né, você lê na Bíblia, em Salmos, por exemplo, ou em 1 Reis, você vê reis, príncipes, que foram constituídos por Deus, que foram tirados do absoluto nada. Pessoas que aconteceram de repente, improváveis, pessoas que ninguém dava nada, que surgiram do absolutamente nada, mas que foram colocados ali porque Deus colocou. Mas quando chega nesses espaços, essas pessoas elas esquecem de onde saíram. Seja porque existe todo um poder, e o poder, ele revela, na verdade, quem somos. Quando você tem autoridade sobre outras pessoas, é inevitável você, às vezes, ter que decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas onde está Deus, né, que te colocou nesse lugar, que te colocou nesse espaço? Falando nisso, eu me lembrei de um sonho que eu tive, acho que foi no ano passado. Eu sonhei que tinha 2 árvores, né? Uma que era bem grande. Inclusive, eu tive esse sonho e depois eu li essa passagem e eu me lembrei do sonho que eu tive. Aí eu fiquei, nossa, como assim? Eu sonhei com isso. Que tinha uma árvore muito grande, que era muito vistosa, em uma grande floresta. Só que essa água estava bebendo de fontes que eram escuras, pareciam lamas. Pareciam não, eram lamas. Lamas, esgoto. E de repente essa árvore murchou e ninguém entendeu. Caiu uma folha e dessa árvore surgiu uma outra árvore que cresceu. Só que essa árvore começou a beber da água limpa, da fonte. E esse sonho, eu interpretei que existem fontes que você pode procurar para se encher e realmente alcançar os seus sonhos. E existem fontes que não são para você beber, porque elas podem, durante um bom tempo, te dar segurança, te dar status, te dar poder, mas elas não vão te dar a vitamina, as proteínas, a energia que você precisa para enfrentar a vida. É inevitável se você se corrompe, se você aceita coisas que não são certas. De repente, seu sonho começou tão pequeno, em uma garagem ou em um quarto, e o Senhor te abençoou nesse sonho. E Ele quer que você honre Ele nesse projeto, que você o reconheça nos seus caminhos, mas você não quer. Aí você começa a beber da água suja, em vez de beber da água limpa. Aí, de repente, Deus vem e te arranca, né? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E essa passagem, quando eu li, que eu lembrei desse sonho, foi inevitável, né?
E a reflexão é, que tipo de árvore você quer ser? E aqui eu não estou falando de uma religião, eu não estou te convidando para ser um cristão. Ler a Bíblia é interessante, eu gosto. Mas, independente da sua religião, que tipo de árvore você quer ser? Aquela que bebe de fontes sujas? Aquela que confia em si mesmo, só porque está grande, está formosa, porque tem meios, instrumentos para alcançar tudo o que você quer? Ou você quer ser aquela árvore que reconhece que depende de algo, de alguém, de um ser especial, eu não sei no que você acredita. Esse reconhecer que não estamos no controle de nada, ele ainda vai nos levar em lugares que a gente jamais imaginou pisar. E quando você reconhece Deus nos seus caminhos, na sua vida, não tem como dar errado. Mesmo que ninguém acredite no seu projeto, mesmo que ninguém acredite nos seus sonhos, mesmo que você, assim como eu, esteja no começo da sua jornada de um grande projeto, que você tem um sonho, convida Deus para esse projeto. Ele quer fazer parte desse projeto. E eu acredito muito que o Senhor, Ele está levantando uma geração de líderes, negros, brancos, não sei, líderes que têm compromisso com a verdade. A gente olha para o jornal e vê, fulano tal foi preso, cicrano foi preso, a economia está isso, a economia está aquilo. E a gente acaba meio que desacreditando nas coisas, nas lideranças. Mas e você? Você pode ser o diferente, você pode tocar o coração, você pode fazer coisas grandes, você pode ser uma árvore que dá bons frutos, né? Tem uma canção que eu gosto muito, que é do pregador Lu, Árvores e seus bons frutos. Árvore que não produz nada, vira lenha, nananana. Gente, se você deixar eu cantar, eu canto o dia todo. Mas basicamente se você não dá dando bom fruto, a vida, Deus, o universo, eu não sei do que você acredita, vai vir te cortar assim, ó. Tá. Mas se você dá bons frutos, leve o tempo que for, né? Quando eu estava estudando sobre o centro do Líbano, tem um fato curioso, eu já vou encerrar esse vídeo para não ficar grande, é que a semente, que a raiz dele cresce primeiramente muito para baixo, fica bem fundo, 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 e aqui em cima você não vê nada, uma folhinha assim que te dê esperança que aquela árvore vai crescer. Aí de repente, depois que a raiz ficou profunda, ela cresce e se torna uma árvore gigante, que dá sombra para outras árvores. De repente você está na fase de ser raiz, de fazer raiz, sabe? De crescer internamente, que ninguém está vendo o que você está fazendo, ninguém está acreditando, mas você já está internalizando um sonho, um projeto que vai acontecer, que vai ser real. Você não sabe quando, você não sabe como, mas esse sonho cresceu em você. E eu vou te falar, se Deus colocou esse sonho no seu coração, Ele vai te dar a competência, os meios, os instrumentos. Ele vai colocar pessoas no seu caminho, porque, por experiência própria, eu já passei por coisas assim que eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não sei. E do nada, uma porta se abriu, do nada uma ligação chegou, do nada um Pix chegou no meu celular, e aquilo ali fez eu comprar uma compra do mês, que eu estava com fome. E imagine, eu sozinha em São Paulo, minha família longe, ser um ponto de apoio, foi Deus que me ajudou esse tempo todo. E Ele quer te ajudar também, né? Essa reflexão de hoje da árvore, né? Está em Ezequiel 31, depois leia. E o resumo é, que tipo de árvore você quer ser? Que tipo de frutos você quer dar? E o mais importante, de qual fonte você está bebendo? E essa é a reflexão de hoje do Projeto Balaia. Um forte abraço. O vídeo ficou enorme.